Fala, nação rubro-negra, Palmeiras perdeu e a mídia esportiva vem rasgando o verbo porque o Flamengo venceu. Rodada excelente pro Mengão. E você vai acompanhar aqui um Costa Mídia Esportiva que eu separei para vocês. Rizek, Denilson Show, Felipe Melo, Richarlison falando sobre essa rodada perfeita pro Flamengo. O Flamengo colou de vez no Palmeiras e voltou a acreditar no título brasileiro. Mas antes de tudo eu já te peço, se inscreve aqui no canal FP do Fla para você acompanhar as informações do Flamengo que eu trago aqui sempre para você. Se você é flamenguista de coração, se inscreve aqui para você não perder nada e vou deixar o crédito do vídeo aqui na descrição, um arroba marcado aqui do fechamento do Sport TV. Bora ver o que os repórteres falaram dessa rodada perfeita pro Mengão. O jogo para vocês, o Flamengo jogou bem hoje, porque assim, o Flamengo vinha de algumas atuações assim, levantando dúvidas. O Flamengo jogou bem hoje? O Flamengo até o 3-0 estava muito melhor e jogou bem, fez um bom jogo. Depois de uma dormida, tomou 2 gols, mas assim, o Flamengo foi bem do início ao fim. No início do primeiro tempo, principalmente os 30 primeiros minutos do primeiro tempo, o Santos foi bem. Tinha mais finalizações que inclusive do Flamengo, mas o Flamengo assim, foi um bom jogo do Flamengo. O Flamengo estava bem, o Santos também estava muito bem. Depois o Santos caiu e o Flamengo se manteve bem. Enquanto o Santos conseguia fazer o que o Felipe Melo falou no primeiro comentário ali, de marcar mais forte, estar mais próximo dos jogadores, fez um jogo equilibrado. Pode ver que os gols no segundo tempo, a liberdade que o Santos dá pro meio campo do Flamengo, e você vê quem acompanha nos gols o Bruno Henrique, que é a velocidade, o Ilharão. Sim, mas ele foi pra zaga. Correndo toda hora atrás do Bruno Henrique. Aí exatamente por Ilharão, isso. né? Você vê que de repente não tem uma situação, apesar dele ter jogado contra o Palmeiras ali, na zaga, você vê que de repente não é que treina sempre. Ele treinou para jogar de volante e acabou, teve o acontecido da lesão do Pérez, né? O Luan Pérez. Do Luan Pérez, acabou realmente, bateu a cabeça, então ele foi pra zaga e aconteceu o que aconteceu. Mas de fato, você pode marcar. Você pega um Flamengo, você faz o que você fez no primeiro tempo contra o Flamengo, né? De, marcar um pouquinho mais alto, marcar pressão, os jogadores saindo. Depois cansou, tudo bem, vem num bloco médio. O que não pode é você ficar num bloco baixo esperando o Flamengo. Isso aí é um suicídio. De fato é um suicídio. O Flamengo, cara, acontece isso aí, o Arrascaeta pega, dá meio passe e bota o Bruno Henrique na cara do gol. A confiança do Arrascaeta e do time com ele é tão grande, teve uns momentos do jogo que ele recebeu a bola, fez 2, 3 jogadas na sequência, e aí o cara abafa, né? E aí ele dava no meio de campo, os caras olhavam pra devolver pra ele e falava assim, pro outro lado. Toca, porque eu tô abafado, acabei de ter uma sequência de jogadas, então o Flamengo meio que todas as jogadas ofensivas passam pelo pé dele, né? Uhum. Então tem hora que ele dá uma abafada e ele fala, cara, gira a bola, para, não toca mais em mim não. O Campeonato Brasileiro é o Arrascaeta. O grande vencedor da rodada é o Flamengo, né? O Flamengo pode assumir a liderança na próxima, ele tava 2 e agora ele pode, foi a rodada perfeita, ele pode assumir a liderança no próximo sábado, né? O quão grave, se é que vocês acham grave, é pro Flamengo hoje tomar esses 2 gols na reta final? Para mim foi muito mais, para mim obviamente é grave, porque mostra uma falta de atenção numa reta final de um jogo, porque se você tem uma falta de atenção numa reta final de jogo contra Cruzeiro, contra Palmeiras, os caras não perdoam. Teve contra o São Paulo na expulsão do Plata, o jogo tava na mão, 2-1 e o Plata foi expulso, mudou tudo. Mas isso é um pouco o resumo da temporada do Flamengo, né? O Flamengo é um time, na minha percepção, ele não faz 101%, ele faz sempre 90%. A gente sabe do potencial, a gente olha o elenco, a gente sabe tudo que esse time pode... E o time tá sempre difícil. Você vê as classificações da Libertadores, foi sempre mais sofrido do que devia. E não deveria. Concordo. É um time que tem um super elenco, um ótimo treinador, uma baita estrutura. A sensação que eu tenho, isso se reflete nos jogos. Porque você fala assim, não, o Flamengo tá lá 3-0, tá tranquilo, jogando contra o Santos. E o time automaticamente vai relaxando, porque ele é tão confiante do que ele tá fazendo, ele não vai no 100%. Mas isso aí, primeiro é um alerta, de fato é um alerta, diferente do que aconteceu no jogo passado, não teve jogador expulso, mas é um alerta também pro staff. Sim. Porque o staff também, ele vou começar a mudar, tá 3-0, vou tirar os principais jogadores, tá tranquilo daqui a pouco, né? Então assim, acaba sendo um sinal de alerta para todos. E para esse momento, acaba sendo bom. Bom porque você pode ter certeza que o Felipe falou assim, em certos momentos eu não reconheço o meu time. Então ele vai trabalhar isso. Ele vai trabalhar isso. Tava 3-0, beleza, tomou 3 gols, ganhou os 3 pontos, tava tranquilo. Então ele vai trabalhar para não acontecer isso no futuro. Então acaba sendo bom. De certa forma é bom para todos entenderem que não existe jogo. O juiz não apitou o final do jogo, tudo pode acontecer. Agora, na próxima rodada, o Flamengo para mim tem uma chance de ouro, cara. Porque ele vai pegar o Sport. O Sport hoje é presa fácil, certo? Certo. Vai pegar o Sport. E o Palmeiras visita o Santos. Eu acho que a próxima rodada, cara, é uma rodada muito chave. Determinante. É uma chance de ouro. De assumir depois de longo período. Mas o Flamengo não pode esquecer, Rizek, assim, sinceramente, tá? Não pode até ser um discurso fácil de fazer. Mas é um jogo mentalmente complicado. O Sport? Não, porque o Flamengo vai entrar, obviamente, favorito, com tudo que a gente tem falado. O Sport já rebaixado, não matematicamente, mas já praticamente rebaixado. E pode ser matemático nessa rodada. E aí, se o Flamengo entrar nessa de
vamos tirar onda, vamos jogar tranquilo, pode ser surpreendido. Por isso que eu acho que essas brechas que o Flamengo dá em reta final de jogos, essa desligada, tem que encarar da forma que você falou. É uma presa fácil? Vai depender do Flamengo. Sabe? Você não consegue imaginar o Flamengo perdendo ponto nesse jogo. A atitude do Flamengo. Tem que jogar com a faca nos dentes. Isso. Sim. Eu acho que essa faca nos dentes falta pro Flamengo. Dessa pegada, entendeu? É um time bom, que é superior à maioria dos times, mas falta essa faca nos dentes. Eu acho que isso o Felipe Luiz ainda não conseguiu ele é superior a 18 times, no mesmo nível do Palmeiras, né? Então, é isso que eu tô falando. Se entrar pensando... não, eu sou muito superior, eu ganho isso aqui a hora que eu quiser. Esquece, não pode ser assim. Nossa, eu acho que é uma chance de ouro, cara. Não é uma chance de ouro, ela é uma chance de ouro. E aí, assim, tô curioso, porque a minha impressão é que depois a tabela se inverte. Aí o Palmeiras tem algumas chances de jogos mais acessíveis. Agora, jogo baba pros dois, a gente mostrou a lista. Eu acho que é só esse do Sport. Depois todo mundo tem algum perigo ali, mas esse do Sport, não dá nem pra pensar em perder ponto. Nem pra pensar. O Palmeiras recebe o Vitória, né? Sim, mas é um jogo assim, o Vitória tem um pouco mais de vida, né? Um jogo difícil. E o Palmeiras desfalcado, o Vitória vivo no campeonato. O Vitória tá remando. Ana, pra não ter aquele discurso de que, lembra daqueles 3 pontos, ou lembra daquele 2 empate e tal, o Santos contra o Vitória, se eu não me engano, na Vila? Sim. O Santos, certeza que nessa fase, fala, caramba, aquele jogo lá na Vila contra o Vitória, vacilamos. Se você fizer um mapa do campeonato do Flamengo e do Palmeiras, fizer um mapa do campeonato, você olha assim, esse ponto aqui o Palmeiras podia ter perdido. Esse aqui o Flamengo podia ter perdido. Essa análise quando você vai fazendo, você vai entendendo a colocação e por que chega nesse determinado momento eles estão exatamente disputando o mesmo campeonato. Porque eles negociaram muito, eles não deram mole. Eu acho que quando o Palmeiras em especial, né? O Palmeiras é um time que está ali ligado o tempo inteiro. O jogo contra o São Paulo do Flamengo mostra que esse time precisa ficar ligado o tempo inteiro. Porque ele não pode desligar. Ele desligou contra o São Paulo num jogo que ele estava controlando, estava bem. E hoje é a mesma coisa. Hoje era para ele fazer até mais. Perdeu o pênalti, teve outras chances. Mas é um time que tem que ser mais ligado, sim. Tem que jogar mais com a faca nos dentes. Essa brecha que pode dar contra o Sport. A situação é sinistra do Sport, todo mundo já sabe. Agora, se entrar achando que em algum momento dá uma... Aí o Sport pode até deixar o jogo. Vai estar lotado o estádio. Vai estar lotado, torcida do Flamengo. Do Flamengo. Do Flamengo concordo com você. Vai lotar o estádio. Do Flamengo, vai lotar o estádio. Vai ter 20 mil torcedores do Flamengo lá. E o Flamengo, se jogar mal, vai meter 3 no Sport. Também acho. Isso é um pensamento meu com todo respeito ao Sport. Mas assim, acho. O último jogo do Sport foi bem pra caramba. Aí tá ganhando de 2-0 e infelizmente teve uma falha do goleiro. E depois tomaram 4 gols, gente. O mental desses caras estão abaladíssimos. Já perderam tudo, infelizmente. Não, mas não tem a ver com a atitude que o Flamengo tem que colocar no jogo? Sim, mas aí a situação não é essa. A situação é a falta de atitude do Sport. Sabe, porque se você pega um time que pelo menos tem atitude dentro de campo, os caras perderam, mas os caras correram, lutaram, batalharam. Os próprios atletas, quando termina o jogo, falam, mas a gente deixou de lutar, tem que ter vergonha na cara. Então eles não estão tendo atitude, infelizmente, sabe? Então isso aí acaba facilitando o trabalho do Flamengo. O Flamengo vai chegar lá, vai ter poste de bola. Eu acho que o Flamengo tem que se preocupar com essa questão de dar mole no fim dos jogos com adversários mais cascudos. Contra o Sport, sinceramente, acho a chance muito pequena. O Palmeiras somou contra os times do G4, ele agora já enfrentou todos os times do G4 ida e volta, ele somou 2 pontos. 2 pontos só. 2 pontos. O empate com o Cruzeiro em casa e o empate com o Mirassol em casa. Perdeu todos os outros. Mas o campeonato não é somar ponto contra o time do G4. É só uma curiosidade, que quando enfrentou a elite do campeonato, o Palmeiras foi muito mal, cara. Muito mal. O Cruzeiro é com os times de baixo, né? O Cruzeiro, o problema são os times de baixo. Aquelas contas que você falou. As contas que você falou. É isso, no mapeamento e pode ser campeão. Você falar isso aqui, pode ser campeão mesmo. Flamengo, não posso perder da galera lá de baixo. Pode ser campeão mesmo com esse desempenho ridículo. 2 pontos, cara. Contra os times do G4, somando jogos de ida e volta. Bom, próximo jogo é em plena data FIFA, sábado que vem. Palmeiras vai visitar o Santos na zona do rebaixamento. E o Flamengo vai visitar o Sport, que já está rebaixado. O Sport vai jogar a Série B. E o Cruzeiro, pós data FIFA, vai encarar o Juventude, no dia 20 de novembro. O Palmeiras depois vai receber o Vitória, ainda com os desfalques de data FIFA, porque esse jogo é um dia depois da data FIFA, assim como o Flamengo, que vai encarar o Fluminense também desfalcado, né? Como vocês devem ter visto, a CBF antecipou o jogo com o Vitória, que era na 37ª rodada, para a rodada seguinte à data FIFA. E o Cruzeiro vai receber o Corinthians. Depois, já sem os desfalques de data FIFA, o Palmeiras encara o Fluminense, o Flamengo recebe o Bragantino, o Cruzeiro visita o Ceará. Aí tem Grêmio e Palmeiras, Galo e Flamengo, já depois da final da Sul-Americana. O Galo pode jogar essa partida já campeão, mas esse jogo tem muita rivalidade. E tem Cruzeiro e Botafogo. O Palmeiras vai enfrentar o Flamengo na final da Libertadores, né? O jogo no dia 29, um sábado. E depois o Cruzeiro vai visitar o Santos na última rodada. O Palmeiras, com as mudanças, vai fazer os 2 últimos jogos dele fora de casa. Contra o Galo, na 34ª rodada, e na última rodada contra o Ceará fora. E o Flamengo vai pegar o Ceará em casa, e na última rodada pega o Mirassol no Maião. E aí, Dena, o que esses jogos te dizem? Se é que te dizem, né, cara? Porque o campeonato está tão equilibrado que a gente volta à situação que tínhamos
4 rodadas atrás, que é quando o Flamengo derrota o Palmeiras no Maracanã e se iguala ao time do Abel em número de pontos, só que o Palmeiras tem uma vitória a mais. É isso que nesse momento separa o primeiro e segundo colocado. Primeiro e segundo colocado. Esse confronto adiantado da 37ª rodada, Palmeiras e Vitória, você falou da data FIFA, então o Palmeiras, se eu não me engano, são 5 desfalques. 5 e o Flamengo 7. E o Flamengo 7. Isso pode ter um peso nessa rodada e para a sequência do Campeonato Brasileiro, essa liderança. O Cruzeiro, que jogou contra o Fluminense, que empataram, para mim perde uma oportunidade de colar nos líderes do campeonato. A Ana Thaís falou dos bons jogos. Cruzeiro e Mirassol também vem fazendo bons jogos, né? Obviamente o destaque sempre ficam ali para Palmeiras e Flamengo, por causa da rivalidade dos últimos anos que fomentaram em relação às competições, sempre lutando para ser campeão, sendo campeão. Mas para mim esse jogo adiantado da 37ª rodada, com os desfalques, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, pode de repente ditar o que vai acontecer para a reta final do Campeonato Brasileiro. Santos na Vila não? O Santos na Vila... O Palmeiras não vai ter. Mas o Palmeiras não vai ter Flaco, Vitor Roque, Emiliano, Gustavo Gomes e o Aníbal Moreno, né? Os jogadores convocados. Cara, o Santos em casa, ele conseguiu ganhar o Flamengo. Sabe assim, o Santos jogando em casa, do jeito que o Santos hoje está na zona de rebaixamento. É um jogo atrasado que o Santos vai ter a oportunidade, vencendo esse jogo, tirar, de repente, o rival da liderança e sair da zona de rebaixamento. E o Palmeiras, depois dessa derrota, psicologicamente, a gente sabe como é que vai reagir. Eu acho que o Palmeiras, psicologicamente falando, eu venho falando que o Palmeiras assim, é o melhor time que vai reagir bem. Mas jogar fora de casa contra o Santos com a corda no pescoço é sempre muito difícil. É isso aí, nação rubro-negra. Vocês viram aí os próximos jogos de cada time, a opinião da imprensa esportiva para essa rodada perfeita do Flamengo. O que eles acham que o Flamengo vai chegar, vai empurrar, vai ser campeão, não vai? O que você achou? Vai deixando sua opinião aqui nos comentários. Uma coisa é certa, o Flamengo chegou e quando chega passa o rolo compressor. O Flamengo chegou e chegou para ser campeão. Voltamos a acreditar no título, agora dá ânimo para a equipe se anima e na próxima rodada vamos pegar o Sport já praticamente rebaixado e vamos ser campeão. Vamos torcer para o Santos arrancar pelo menos o empate do Palmeiras e a gente assumir a liderança e levar daí até o final do campeonato. Você acredita no título do Flamengo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito, te convido para se inscrever aqui no canal FP do Fla para você acompanhar informações importantes do Flamengo como esta aqui. Tamo junto. Saudações rubro-negras, seremos campeões.